maior propósito agora é mostrar o caminho à minha família. Qual é o caminho que estou a seguir? Porque é um caminho muito diferente do que costumava acontecer. Digo, eu não sou influencer nas redes sociais, eu sou influencer na vida real e na vida dos meus irmãos. Se eu não mostrar aos meus irmãos que é possível, do que adianta ir para as redes sociais e vos mostrar que é possível? As redes sociais é um resultado daquilo que já acontece no o ser humano não nasce sabendo já tudo e quem me dera que assim fosse. Mas a Bíblia diz que até o sábio corre o risco de pagar por coisas só porque ele sabe muito. Sabedoria, infelizmente, vais ter que justificar, mostrar e lidar com coisas que se você não soubesse, você não teria que carregar o peso daquela sabedoria. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do fuso horário que você está a acompanhar este podcast. Eu sou Amilcar Tingalese, sou hoster deste que é o nosso Business Center, ou simplesmente o Centro de Negócio. O episódio de hoje, epá, eu não vou falar muito porque efetivamente vocês já devem estar a ver a esta hora, mas a única coisa que te vou pedir inicialmente é que tu compartilhas, segue, comenta e ativa o sininho, porque efetivamente o Business Center é diferente de qualquer outro podcast, porque aqui nós trazemos histórias reais de pessoas reais e também trazemos os bastidores. E hoje, sobretudo hoje, eu trago aqui uma senhora, mulher, menina que dispensa apresentação, né? Não por ser conhecida por simplesmente, mas por aquilo que ela faz com muita excelência e também empoderar outras mulheres a partir da sua história, sua vivência. É uma empreendedora raiz e ela que é Marina Rodrigues. Seja muito bem-vinda ao Muito nosso obrigada. podcast. Obrigada. Maravilha, Marina. Bem, vou começar por dar boas-vindas mais uma vez. Para nós é uma honra poder ter aqui pessoas que inspiram outras pessoas e você é uma dessas pessoas e a nossa curadoria, na verdade, também certificou isto e por esta razão tu estás aqui porque tens muita coisa para dividir aqui Hum. conosco. Então, logo de cara, vamos fazer uma pergunta que é padrão, que se você já acompanha, já deve imaginar. Quem não é a Marina? Quem não é a Marina? Sim. Muito bom. Desde já, obrigada pelo convite. Quem não é a Marina? A Marina não é uma menina preguiçosa, nem uma mulher com medo, sem coragem ou envergonhada. E, acima de tudo, não sou alguém à parte da descendência de Deus. Uau, uau. Boa, boa. Essa pergunta te pegou de surpresa, mas respondeste à altura. Maravilha. Marina, eu antes de qualquer que seja a questão que te vou dizer, Uhum. talvez eu queria explorar um bocadinho mais aqui sobre os teus fundamentos. O que é que está na base de tornares a mulher que você é hoje, ou pelo menos que você nos mostra hoje, né? Ok. Porque a maioria das vezes nós conhecemos-te muito mais pela rede do que Sim, se calhar por um contacto vivencial, que é o meu caso, por sim. exemplo. Minhas bases, acima de tudo, a transparência. Nunca tive o objetivo de transparecer, principalmente nas redes sociais, algo que eu não sou, algo que eu não consigo ser, só para ganhar likes, para ganhar visibilidade, principalmente por ser mulher. Então, a transparência, a honestidade é o que me permite ser eu, minha identidade. Uau. Sinceridade acima de tudo. Uau. A Marina, dentro daquilo que são os teus canais, tu pregas muito uma vida dos bastidores e Uhum. acaba indo, na verdade, na contramão do, das pessoas convencionais que sempre querem imprimir aquilo que é partilhável. Então, queríamos entender o que é que você busca com isso e por quais razões você tenta trazer essa premissa para outras mulheres, outras empreendedoras e não só. Ok, eu sempre procurei de outras pessoas entender o passo a passo para conseguir as coisas. Nunca tive assim, em muitas coisas da minha vida, nunca tive alguém que me dissesse, faz exatamente assim. Eu fui aprendendo vendo a partir dos erros dos outros e dos meus próprios erros. Então, por que não facilitar a vida de outras pessoas? Se foi difícil para mim, não precisa ser difícil para os outros. Então, o objetivo principal é não facilitar para ser leve, porque há coisas que a pessoa tem que passar para aprender, mas é mostrar um caminho. Eu consegui, tu consegues. Eu fiz, tu vais fazer. Uau, boa. E nessa senda nós vamos aqui entrar para um tema que se discute muito em várias leads nacionais e não só, que é sobre o poder da referência. Mas melhor do que referência, no caso de referência a seguir, também referência a não seguir. Uhum. Qual é a tua visão sobre essa temática, referência? Temos, não temos? Se não temos, por que que não temos?
Queria entender um bocadinho aqui essa tua visão. Temos. E algo que eu gosto muito no programa é que trazemos pessoas que estão atrás. Eu acho que muitas pessoas que ficam por detrás têm ótimos resultados, são ótimas pessoas, é que justamente não querem aparecer. Uhum. Então temos sim muitas referências. Mas às vezes o que mais aparece não é aquilo que devíamos seguir, não são aquelas pessoas que nós deveríamos estar ali todos os dias a ouvir, a interpretar o que as pessoas estiverem a falar. Temos muitas referências. Quais são as minhas? Pode, pode soltar, já que O senhor é uma referência para mim. Tenho vários amigos que são uma referência para mim. Os meus pais foram uma referência do para jeito que mim. ela me fala, o senhor. Mas é por O amigo, respeito, cara, não, imagina. por Não... respeito. É uma referência. E também tu és uma referência para mim. Só- É de verdade. Não, sim, se tu estás aqui, és uma referência. Porque assim, a ideia às vezes de referência presume muito uma pessoa que está acima de nós, mas muitas das vezes não são. A Não é o referência está fator idade. atrelado a princípios e valores que eu Sim, gostaria também de cultivar e vejo essa pessoa com tanta disciplina, eficiência, eficácia, que de alguma forma vai me inspirar a querer também ser isso. E sim. eu falo sempre, melhor do que referência a seguir, muitas das vezes também referência a não seguir. Uhum. Então eu penso assim, talvez para o nosso ecossistema já agora, em vez de estarmos a discutir que não temos referência, talvez nós temos muitas referências a não seguir. Sim. Poderíamos partir desse princípio e lá está a dica. Então, Marina, eu vejo que tu és alguém muito comprometida com o saber. Até Uhum. que ponto, para você, o estudar, não necessariamente na ótica de academia, é um elemento preponderante para ter resultados eficientes? O ser humano não nasce sabendo já tudo. E quem me dera que assim fosse. Mas a Bíblia diz que até o sábio corre o risco de pagar por coisas só porque ele sabe muito. Yeah. Yeah. Sabedoria, infelizmente, vais ter que justificar, mostrar e lidar com coisas que, se você não soubesse, você não teria que carregar o peso daquela sabedoria. Uau, Mas, uau, gostei. se- Me meteste a pensar. mas Top. sendo jovem, há erros que podem ser evitados, e principalmente porque na geração passada os nossos pais cometeram muitos erros e nós Hum. temos como não cometer esses erros. Então, se eu me disponho a aprender todos os dias, nem que fosse um bocadinho, é melhor para mim e é melhor para a geração que há de vir, para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos passem pelas mesmas coisas que eu passei. Mesmo os erros emocionais, psicológicos, financeiros que eu passei. Então, se eu me disponho, me posiciono para mudar, não só por mim, mas pelos meus, é muito melhor. Boa, tu tocaste aqui num ponto sobre a passagem de bastão de geração Sim, e discute-se muito essa premissa, por quê? Porque nós temos aqui aquela configuração de que tempos difíceis fazem sim, homens fortes criam tempos fáceis e uhum, tempos fáceis criam homens fracos. sim. Nesta ordem de ideia, Marina, qual é a tua visão sobre o tempo que criaram para nós? É difícil? É fácil? Estamos a nos tornar pessoas que vamos criar tempos difíceis ou fáceis para nossos filhos? Isso é muito complexo. É Hum, muito complexo, porque eu sinto que nós estamos a voltar a um tempo que os nossos pais passaram. Por exemplo, as coisas são muito apertadas. Para alguns, para os outros, para alguns é mais leve, para os outros é mais difícil, mas creio que ainda estamos sim naquele tempo em que para muitos jovens é muito apertado. É muito difícil conseguir estudar, é muito difícil conseguir emprego. Mas também temos a parte fácil, é fácil fazer dinheiro, é fácil você ter conhecimento. É muito complexo, não é algo que eu vejo e é essa a resposta. ok. Tudo cabe à tua responsabilidade de se posicionar e correr atrás das coisas certas. Boa. É individual. Boa, maravilha, maravilha. Essa ambiguidade penso que dá-nos a premissa aqui do livre-arbítrio. Uhum. Então, muitas das vezes, o resultado que nós não temos é o conhecimento que nós não Sim. obtivemos. Boa, interessante. Tem aqui agora, para entrar no cerne da questão, porque vocês já viram que a Marina não é qualquer miúda, não. Vocês estão a ver aqui, a argumentação dela é coisa de outra galáxia, né? Então, vamos tentar aqui explorar, na verdade, a mentalidade dela empreendedora. Hum. Marina, quando é que você decide efetivamente? Eu sou uma menina, mulher, jovem, na fase de poder me consolidar profissionalmente, mas ainda assim entendo o empreendedorismo como o melhor caminho. Foi consequência, foi vontade ou foi destino? Essa seria a minha questão. Consequência. Creio que não foi consequência. Foi desejo de querer entender como é que o mundo funciona e querer assumir responsabilidade da minha própria vida. Então, a partir do momento que eu entendi, eu tenho que fazer isso por mim, pela minha família, virei a chave. O empreendedorismo foi mais um resultado, porque eu sempre
entendi que eu nunca quis trabalhar para outras pessoas. Se bem que em empreendedorismo você trabalha para os outros. Yeah, 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 yeah. Servir é o dom da vida. É mais fácil você servir, é melhor. Há maior virtude em servir do que ser servido. Então, Sim. empreendedorismo é servir as pessoas. Você trabalha para as pessoas. Mas queria algo meu. Sempre quis fazer algo meu. Desde criança, eu fazia coisas na escola minhas. Uhum. Vendia. Na escola eu ensinava os meus amigos a ter domínio financeiro. Ok. Fui a primeira a dar assim os passos das minhas amigas. Olha, guarda o teu dinheiro. Yeah. A mesada que o teu pai te dá não precisas gastar de uma vez. Então sempre foi de muito pequena, desde os 14, 12 anos. Então tudo foi se desenvolvendo aos poucos. Ok, mas nós temos aqui uma premissa de que o contexto molda o ambiente. Uhum. Nessa premissa, o teu contexto de vida, o teu contexto de história, foi também um impulsionador para você poder chegar a essa conclusão? Ou nem por isso? Foi por simplesmente obra do desejo? Sim, pela graça de Deus tive a oportunidade de ver dois contextos. Ok. Um onde não era um contexto miserável, mas Uhum. faltava muito, era muito vulnerável em questão financeira. E depois pude ver como é que a vida funciona para uma classe média. Ok. Então, nessa segunda vertente, eu pude ver, não, aqui gasta-se assim, faz-se assim, cria-se estabilidade dessa forma, aproveita-se a vida dessa forma. Então, pela graça de Deus, eu pude ver os dois lados, sempre pude ver os dois lados. Como é que é tendo e como é que é não tendo. Então, me sinto realmente privilegiada porque eu sei dos dois mundos. Ok. Eu não aproveitei só do um, não bebi só do outro. Tenho os dois e pude escolher a melhor coisa para mim. Boa, olha, vou pegar aqui esse entre aspas que ela falou. Eu tenho a minha primeira obra chamada Como Aprender para Empreender, uma visão dualista. E justamente a dualidade parte desse princípio que a Marina acabou de falar. A dualidade, na verdade, não é se eu quero um ou outro. Eu vou querer um e outro. E eu penso que quando nós temos poder de referência, de experimentar as duas possibilidades, nós tendemos a ter mais consciência daquilo que é a nossa escolha. Então, peguem a dica. Hum. Boa. Maravilha, Marina. Tá sendo muito interessante para mim esse podcast, porque primeiro que está a ser leve e depois está a Uhum. ser muito direcionado para aquilo que na verdade é o nosso objetivo, que é trazer aqui a ideia da conscientização, a ideia do empoderamento e tudo mais. Agora, eu queria entender, na tua geração, né, que também até certo ponto é meu, mas vou dizer mais no teu circuito de amizade, tu és uma pessoa diferenciada e se sim, por quê? Já não. Eu tenho amigos que fazem a mesma coisa que eu faço, têm o mesmo tipo de mentalidade que eu tenho. E quando eu sinto que estou a me comparar, eles não me deixam me comparar. Ok, Me dizem não. Tu tens a tua realidade, tu tens as tuas lutas e faz de acordo com a tua realidade. ok, Não me sinto diferente dos meus. ok, Claro, somos de contextos diferentes. sim. No médio eu lidava com pessoas diferentes e sim, eu era a pessoa que sempre tive essa esperteza, se assim fosse dizer, essa ousadia de que vou tentar fazer por mim, vou errar do meu jeito. Uhum. Vou me atirar de cabeça para ver se vai dar certo. No médio, no princípio da universidade foi assim. Mas hoje em dia, o meu meio foi se Moldando. moldando Uhum. e eu convivo com pessoas que pensam da mesma forma, maiores que eu, que têm mais resultados que eu, mas que eu consigo me identificar. Consigo olhar e ver, olha, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, não é como se eu fosse a estrela Uhum. ou a diferença entre eles. Temos as nossas particularidades. Mas quando sentamos para falar, não são coisas diferentes, não são coisas diversas. Ok, boa. Então, tu trazes aqui a premissa de que efetivamente nós tendemos sempre a agrupar os termos semelhantes, né? Sim, Porque nessa ordem de ideia é que estás num grupo certo, sim. onde você não é necessariamente a estrela, mas tem outras pessoas que vão te desafiando aquilo que é a tua Sim. visão de vida, nem sempre tens razão, porque as pessoas Uhum. também estão no mesmo movimento. Certo. Então, isso é importante sim para ter resultados concretos, certo? Sim. Boa. Marina, eu quero explorar aqui um ângulo que uma vez eu vi e eu fiz uma entrevista recentemente. Eu não sei se é entrevista ou palestra, mas enfim. Uhum. Agora tudo é a mesma coisa. E daí eu chamei a isso métrica da vaidade, que é o seguinte. Hoje em dia, a gente
despreza muito a ideia de números. Não sei se é pela referência dos Instagram, das redes sociais de forma geral. E eu vi que você fez uma dinâmica que até um certo ponto acendeu essa minha pergunta que eu te vou fazer agora. Uhum, Que é o seguinte: lotar um estádio uhum. com 5.000 pessoas é muita É gente. muita gente. Mas hoje parece que nas redes sociais ter 5.000 pessoas, Não ter é 3.000 tanto. pessoas, parece que não é grande coisa. As Sim. pessoas não assumem nem a responsabilidade do que elas vão dizer em detrimento dessa vasta Uhum, audiência. E eu vi que você está aí em torno de 15.000, sim. que todos os dias te ouvem, que todos os dias você nutre. Qual é a tua percepção do mundo real versus do mundo virtual sobre essa temática especificamente? O virtual tirou de nós a sensibilidade de ver as coisas como são. Uau, Tem todos os dias, o teu perfil tem todos os dias 100 pessoas a te assistirem. São 100 pessoas, é não muita são gente. 100 visualizações Yeah, só, não é um robô. yeah, São pessoas que ouvem, sentem, absorvem e que a longo prazo, por mais que você pense, não, só disse isso, não é yeah. só aquilo. É uma semente que você implantou numa terra fértil e vai gerar frutos. Então, nós perdemos essa sensibilidade de olhar para as coisas assim, na simplicidade. Nós às vezes vemos o grande, mas o grande é feito de coisas pequenas. Não é algo que surgiu do nada. Você foi construindo bloco por bloco. Yeah. Boa, essa tua abordagem eu vou levar inclusive no TEDx, porque eu fui convidado por TEDx Uhum. e basicamente o tema vai ser o futuro humano na era das conexões. E justamente casa muito com essa questão que te estou a fazer, porque eu também sinto isso. Sim. Eu sinto que as pessoas acabaram de alguma forma a perder a sensibilidade humana, apesar de muita conectividade. Ou seja, Uhum. estamos numa geração com muito mais conexão no ponto de vista virtual, mas com pouca conexão Sim, real, que é o sim. que eu chamo de conexão da alma. Ok, perfeito. Só que isso também tem depois respaldo naquilo que nós chamamos que é a responsabilidade daquilo que são naturalmente a nossas abordagens, né? Porque vejo muitas pessoas sem responsabilidade daquilo que elas dizem, Sim. sem responsabilidade daquilo que elas sugerem e começa a criar aqui, na verdade, um grupo que vai gerando uma geração que vai acreditando muito no mediatismo, que Uhum. vai acreditar muito na construção do dia para a noite. E eu penso que a geração vindoura tem vivido muito essa pressão psicológica. Então, a culpa, se assim posso dizer, é muitas das vezes de nós que temos essas audiências e Sim. não temos a noção de que essa audiência não são meramente números robotizados, Sim. são pessoas que estão do outro Sim. lado. Então, qualquer opinião precisa ter o que os brasileiros chamam de responsabilidade afetiva, né? Uhum. Boa, interessante. Agora eu queria explorar mais o teu lado efetivamente empresarial. Como é que você surge com a ideia de fazer tudo que tu fazes em termos de solução, né? Tanto na parte de presente, com Sim. rosas, coisas de gênero, e tantos outros negócios que você aqui nos vai contar. Queria que você nos explicasse qual foi a tua leitura mercadológica para dizer, putz, aqui falta isso, vou lançar isso. Como é que tu fazes essa análise de forma assim muito mais prática? Porque eu sei que você não tem tempo de fazer planejamento, de fazer... Planejamento que eu me refiro é numa ordem mais de análise de viabilidade de negócios, coisa do gênero. Até Sim. porque o cenário mesmo do empreendedorismo reativo, como assim eu chamo, não nos permite talvez essa toda a mobilidade. Então, qual é a tua visão? Como você emergiu para isso? Como você poderia ensinar outras pessoas também a Uhum. poderem fazer o mesmo? Essa questão técnica mais séria só surgiu depois de um ano já no mercado, porque no princípio eu nem sequer tinha visão disso. Ok. No princípio eu nem me preocupava. Comecei por necessidade, sim, Uhum. vi uma abertura, algo que eu me identificava e comecei, só comecei. E depois fui endireitando. Agora, depois de um tempo, eu fui percebendo que Angola tem um mercado ainda no setor das plantas, né? No setor das rosas. Há muita oportunidade, mas também há que se olhar pela realidade. Ok. Entre mim que vendo um arranjo de, sei lá, 200.000 kwanzas e a minha realidade que comprar um saco de arroz é extremamente caro, às vezes acaba não sendo o Uhum. melhor. Acaba.
acabam olhando como se fosse um negócio que não há saída, não Uhum. há oportunidade, não há viabilidade. Mas há, se for feito da melhor forma possível, com as melhores técnicas e estratégias possíveis. Mas todos esses fatores só foram se desenvolvendo quando eu já estava lá. No Ok, princípio eu nem pensava assim, tanto que no princípio eu falava, ninguém vai gastar dinheiro com planta. ok. Quem vai gastar dinheiro para comprar algo que morre? Yeah. Então fui desenvolvendo as questões estratégicas muito depois, muito depois. Boa, então a lição que nós podemos ter aqui é: começa Sim, da melhor forma, com o recurso que você tem e com a sim, ignorância que você tem. sim. Depois vai Depois aperfeiçoando. vai aperfeiçoando. Ok, Não uau. precisa de tudo para começar. Se tem como ter, seria ignorância não fazer. Mas não creio que a falta de ferramentas seja o suficiente para te impedir de fazer alguma coisa. Boa. E de lá para cá tu cresceste muito. E como é que foi esse crescimento? Foi orgânico? Foi um crescimento consequência da tua excelência, da tua técnica que você aprimorou durante o processo? Foi a tua resiliência no ponto de vista de entender, não, Sim. eu vou persistir nisso, talvez não é a forma certa que eu estou a me posicionar, mas sim, vou aqui persistir de um outro jeito. Como é que foi todo esse Apesar, processo de evolução? apesar da dificuldade, foi mesmo a questão de consistência e persistência. É difícil, tudo é difícil na vida, mas se você não continua a tentar, você não rompe. Sim. Então, foi mesmo essa questão de ir tentando, adaptando, olhar para o trabalho de outras floristas, não como competitividade, mas como aprendizado mesmo, de ser humilde o suficiente para dizer, eu não sei moldar da melhor forma, pode me ajudar, posso ver onde é que eu estou a falhar. Então foi mais nessa vertente. Não foi orgânico de certa forma, porque eu nunca havia me posicionado nas redes sociais para falar sobre. Uhum. Eu só comecei a falar sobre isso depois de já estar a trabalhar com flores, com a floricultura, depois de 2 anos. Eu não falava sobre isso. Então fui aprendendo mesmo no off, fui vendo o trabalho de outras pessoas que fazem um excelente trabalho e me aplicando. Fazendo o básico bem feito. Eu não tinha muita coisa, não tinha muita estrutura por detrás, mas fazer o básico, atender bem, moldar da melhor forma os arranjos, tratar da melhor forma as flores, foi suficiente para me fazer evoluir. Yeah, mas aí tocaste num ponto que eu acho que aqui também vale sim uma abordagem minha, que é o seguinte. O que acontece, sobretudo no nosso mercado, e essa é uma visão muito pessoal, que eu vou Uhum. falar aqui no Business Center, é que nós, muitas das vezes, levamos o que é básico como diferencial. Sim, Ou seja, o que é pré-requisito estamos a tornar um diferencial. sim. E naturalmente, se assim o fazermos, acreditem, vamos estar muito aquém daquilo que são os grandes resultados de outros ecossistemas. E eu Uhum. acho que a Marina trouxe aqui uma premissa interessante, que vamos fazer o nosso básico bem feito, Sim. que quem não faz vai pensar já que é um diferencial competitivo. Boa, top, top. Sim. Agora, nos fala um bocadinho quais são os outros negócios que se calhar nós não sabemos a olhos das redes sociais que você faz. Atualmente não tem outro, a não ser a floricultura. Ok. Não, não que eu não queira, já passei por outros tantos que fali, mas aprendi muita E coisa. nos conta esse aprendizado, é isso que nós queremos explorar. Nos conta esses negócios que você faliu, por que faliu, e se tivesse que fazer hoje, como que seria? Na emoção, nos primeiros anos da floricultura, quando eu comecei a produzir o suficiente para me sustentar, tive outras ideias. Sim, Eu tive um salão de unhas, que ok, começou bem, era uma boa ideia, mas o mercado de beleza é muito competitivo. Se sim, você realmente não tiver o diferencial, você não vai conseguir se destacar. E não é questão de saber só fazer, uhum, você tem que fazer algo diferente. ok, O nosso mercado hoje em beleza é muito competitivo, é muito fechado, é muito grande. Então tive muitas complicações e não tive mesmo cabeça e responsabilidade, maturidade para dar sequência. uhum, Coisa que eu tenho na floricultura, não só pela questão afetiva, o nome da floricultura é presentes e amores, pela questão mesmo da presença. Eu levo a presença às pessoas. ok, O facto de tu estás a pagar uma rosa que é para levar para alguém, é a tua presença que eu estou a levar. uau, Não é só o objeto. uau, Então tenho essa consciência e tenho mesmo mais paciência que é para aguentar os desafios, os clientes, é. a exigência do mercado. Boa, mas ali tem uma cena que eu acredito que é o fator diferencial de você persistir muito num negócio, Sim. que é justamente o que eu sempre falo do
talento Uhum. versus o vocação barra profissão. Uhum. Normalmente, quando nós fizemos aquilo que efetivamente nós gostamos, vamos chegar à conclusão de que trabalha naquilo que gostas para não precisares trabalhar. Sim. E eu sempre parto do princípio que se tu quiseres efetivamente emergir para um negócio, tenta correlacionar isto, Uhum. que é o teu talento, que é a predisposição natural daquilo que tu consegues fazer muito bem, Sim. a tua vocação, que é a empatia versus simpatia, de você poder persistir naquilo mesmo que ela não te dê a resultado a Sim. curto prazo, e depois a profissão, que é a especialização do ponto de vista já mercadológico. E eu penso que na floricultura talvez você combinou esses três eixos, por isso persistes e hoje tens os resultados que tens. Sim. Mas agora eu queria também explorar aqui um outro ângulo. Quais são as maiores lições negativas e as maiores lições positivas que você tirou ao longo desse teu percurso? Que É. também não é pouco, né? Já tens que uns 4, 5 anos, certo? Sim. Yeah. Primeiro vamos pelas negativas. Me permitir errar. Ok, Eu, quando errava, olhava para mim como automaticamente uma pessoa má. ok, E isso criava uma limitação em mim. ok, Não vou fazer mais porque eu sou errada. Não vou ok. fazer mais porque eu vou errar. Então sou uma pessoa normal, que Yeah. comete erros. E da mesma forma que eu vou conseguir perdoar o outro, eu tenho que conseguir me perdoar para avançar e continuar. Boa. Lição positiva é que dias maus são o Existe. nosso pão de cada Yeah, dia. yeah, Existem, yeah, mas não é o suficiente para parar. Vou acordar mal disposta, vou acordar cansada, mas tenho que continuar. yeah. E não é só pela questão de que se eu não fizer, ninguém vai fazer. A vida é assim, você tem que viver satisfeito, e aqui vai o segundo ponto, o segundo aprendizado. Tem que viver satisfeito com a tua própria vida. Yeah. Não é se conformar, Uhum. mas é ser grato. Eu sou satisfeito com a vida que eu tenho, porque foi a vida que Deus me deu. Não tenho outra vida. Boa. Posso mudar, posso melhorar, mas é minha vida. Eu estou satisfeito com o dia que eu tive, eu estou satisfeito, eu estou grato, estou feliz. E seguir os dias. Boa. Eu tenho uma frase que eu uso muito que eu falo assim: se não fores grato por aquilo que tens, não terás nada para agradecer. E a gratidão é o princípio da prosperidade. Quem não entende isso vai morrer Hum, pobre. Um Boa. aprendizado é sempre honrar as pessoas que te ensinam. Yeah. Sempre, sempre, da melhor forma que você tem de honrar as pessoas, honre as pessoas. E o mal da nossa geração é esse: nós não temos respeito pelos adultos, não Uhum. temos respeito pelo tempo que as pessoas se dispõem a estar conosco. O tempo é o que a pessoa mais tem de precioso. Sim, Se você não consegue honrar o teu professor, não vais conseguir honrar o presidente, sim. não vais conseguir honrar o teu chefe. E há dias eu ouvi alguém que disse assim: não, mas eu não quero ir trabalhar. Você orou para ter trabalho. Yeah. E você não consegue honrar o teu chefe, você mente, você falta. Temos que ter respeito pelas nossas autoridades. É teu chefe, é tua autoridade, infelizmente ou felizmente. Então é muito pelo princípio de saber honrar as pessoas. Uau, muito interessante, muito forte. Aqui é a minha convidada. Vocês estão a brincar. O que é o Business Center? Você que chegou agora, já nos segue, comenta e diz aqui o que é que tu estás a gostar, qual é o teu aprendizado maior que conseguiste extrair aqui neste podcast, porque ainda, claramente, temos tempo para poder continuar. Você falou aqui sobre a ideia de honrar. Uhum. Esse honrar para nosso mercado, sobretudo angolano, eu penso que há aqui um grande problema, porque meio que as pessoas usam muito os outros, sobretudo no mundo empresarial. Sim. Quando eles acham que conseguem alguma coisa, por exemplo, com a Marina, Uhum. eles vão fingir que te honram para Sim, ter acesso a você. sim, E depois, naturalmente, são as mesmas pessoas que você vai lhe dar acesso, vai fazer com que as coisas delas fluam. E depois elas são as primeiras pessoas a falarem mal de você sim, em outras mesas. sim. Mas isso tem muito a ver com a falta de percepção do que nós estamos aqui a discutir, ou mesmo uma questão de caráter. Creio que seja uma questão de caráter. E eu vou estar sempre a falar muito da Bíblia, porque é onde eu Não, vejo. tranquilo, a para nós Bí- é o maior livro do mundo. Sim, a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos. Uhum, É questão de caráter. Algumas pessoas podem aprender depois, isso é com elas, mas algumas pessoas já sabem. Para eu conseguir conquistar a confiança dessa pessoa, vou ter que fazer isso. uhum. Mas às vezes nós identificamos quando é genuíno. Quando é Como é que fizemos isso? para identificar. Uhum. Não tenho ainda sabedoria. Ainda lido com algumas questões. Não tenho ainda Mas já viveste sabedoria. isso que eu falei? Já, já várias vezes.
Já, mas só não posso falar porque Não, 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 não são são só questões muito sensíveis. ainda. Ok. Mas já de aproximarem-se para ter alguma coisa, depois espalham certos assuntos, já várias vezes. Várias vezes, né? Várias vezes. Então não aconselhamos esse tipo de coisa, né? Não, não. Ok. Definitivamente não. Boa. Vamos entrar aqui para talvez aquele que seria o nosso último capítulo, onde efetivamente eu quero explorar mais o porquê que você faz o que você faz. Por que que eu faço o que eu faço? Yeah. Eu ainda estou no processo de descobrir o meu propósito de vida. O que é que Deus quer que eu faça? Ok. Desde criança já sabia algumas coisas que eu tinha que fazer. Por que é que Uhum. eu gosto de falar com as pessoas? Por que é que eu gosto de falar sobre as emoções das pessoas? Por Ok. que é que eu sinto esse prazer de ir para as redes sociais e conversar sobre tópicos que ninguém quer falar? Ninguém gosta de ficar a ver um vídeo de 10 minutos. Hoje em dia já não. Não gostam de ficar a ver vídeos longos a falar sobre coisas que deveríamos falar. Então, ainda estou nesse processo de entender. Ainda estou em formação, não posso bater aqui o peito e dizer já sei o que é que eu vou ser da minha vida. Ok. Sou ainda uma jovem em formação, a beber da vida, a beber das pessoas e a evoluir acima de tudo. Então, o meu propósito hoje, atualmente, é ser o mais aberta possível para partilhar, a fim de outros crescerem. Digo, eu não sou influencer nas redes sociais, eu sou influencer Na vida real. na vida real e na vida dos meus irmãos. Ok. Se eu não mostrar aos meus irmãos que é possível, do que adianta ir para as redes sociais e vos mostrar que é possível? Yeah. Então, o meu maior propósito agora é mostrar o caminho à minha família. Qual é o caminho que está a seguir? Porque é um caminho muito diferente do que costumava acontecer. Então, as redes sociais é um resultado daquilo que já acontece no off. Boa, maravilha, maravilha, porque não é necessariamente modelagem, né? É Sim, necessariamente continuidade. sim. Boa, e disseste aqui que tu gostas de falar assunto que ninguém quer falar. Quais são esses assuntos? De Deus. Ninguém gosta de Ah, falar de Deus. como ninguém gosta de falar de Deus? Ninguém, quando eu digo ninguém, digo assim, a maioria não gosta. Ah, é? Sim, pelo menos dentro da minha realidade jovem, Uhum. sei que alguns assuntos aborrecem. Alguns amigos dizem que eu tenho uma alma de senhora. Gosto de fazer tricô, gosto de beber café, gosto de ficar em casa a cozinhar. Epá, então somos todos senhores. Mas é porque o meio que eu estou inserida é assim. Ok, Eu geralmente sento com os mais velhos para ouvir. sim. Mas as pessoas da minha idade não gostam, preferem festas, bebida e tudo mais. Então, os assuntos que eu gosto de abordar geralmente não são os assuntos Bom, que. falaste muito sobre as feridas da alma. Uhum. Eu quero que você nos conte um bocadinho sobre isso. Para ti, na tua percepção, quais são as maiores feridas que a nossa geração mais jovem tem da alma, assim, na tua percepção? Quero que cries uma base para eu Para você argumentar. tracionar, né? Sim, Por exemplo, vaidade, mediatismo, comparação, eh, tantas outras coisas nessa vertente. acho que a mais real agora que eu vejo seria a carência. Carência Somos muito afetiva? afetiva, somos muito carentes. Ok, Esperamos nos outros aquilo que nós não temos. definitivamente não temos. Espelhamos nos outros coisas que nós não fazemos. Queremos suprir do outro um buraco que está em nós. Em Uhum. vez de sermos nós a nos curarmos daquelas feridas, daquelas lacunas. Vejo a questão de aceitação, a questão de insegurança e de realmente entender eu sou assim, preciso melhorar. Há muitas coisas em mim que eu tive que parar e melhorar. E não foram coisas que precisei, por exemplo, de uma presença, um psicólogo. A vir me dizer, Uhum. Marina, tu és assim. Na universidade, foram em cursos que eu fui fazendo e fui percebendo. Eu preciso melhorar as minhas feridas. Eu preciso aprender a falar. Por que que eu não falo? Por que que eu falo assim? Por que que quando alguém faz um comentário nas redes sociais me magoa? Então, é essa a humildade de reconhecer. Nós não temos isso. Ok. Boa, e na tua perspectiva, Marina, onde tu estás era onde querias estar ou ainda falta? Na minha idade, creio que até estou um bocadinho mais avançada do que aquilo que eu queria estar. Nunca imaginei estar aqui.
Eu digo que a minha realidade sempre, o meu futuro sempre foi muito Aqui onde? No nosso podcast ou aqui aonde? Categoriza ou aqui? aqui, aqui nesta sala, nesta Ok. mesa. Nesta conversa. Sim, sempre diziam que a minha vida ia ser muito improvável, o meu futuro ia ser muito improvável. Sempre espelharam coisas negativas. Então, a visão que eu tinha de mim mesma era segundo as palavras das pessoas e depois é que eu fui contrariando as palavras das pessoas. Yeah. Então, eu costumo dizer, eu não tenho assim tantas ambições na vida. E o que eu considero ambições é o quê? Ter família saudável. Yeah. Isso é uma ambição para mim. Mas eu estou bem onde eu estou. Quero conquistar mais, mas estou bem, estou satisfeita. Não acomodada, mas estou satisfeita com a vida que eu tenho. Uau, interessante. Tu fizeste aqui uma abordagem o que Sócrates, o filósofo grego, sempre falou. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez Da vida. com que a vida Sim. fez de você. Sim. Então, no final do dia, casa com a tua primeira abordagem sobre nós sermos protagonistas da nossa própria história. E eu acho que essa é uma bandeira que eu levanto sempre, porque também é muito comum quem me conhece só dos últimos 10 anos achar que o Amilcar, a vida dele parece sempre foi easy. E pese embora eu não sou uma pessoa que goste de vender tristeza, porque eu acho que na tristeza não tem nada de bom, né? Só Sim. tem por simplesmente que a gente chama de comoção social. E eu Uhum. não sou uma pessoa de ter comoção social. Então, eu penso que até mesmo o mundo em si documentou isto como uma estratégia, né? Que é o famoso de storytelling com a jornada do herói. Uhum. E eu penso que até isso fez com que pessoas que nem sofreram começam a criar narrativa Sim. de sofrimento porque gera mais empatia. Uhum. Mas a verdade é que eu me revejo muito nisso e levanto muito porque, efetivamente, eu gosto muito de uma frase que vai resumir isso que eu quero falar, que é o seguinte: melhor do que nascer rico é ser pobre e se tornar rico. Yeah. Por quê? Porque tu vais ficar um rico além do dinheiro. Tu Uhum. vais ficar um rico com sensibilidade de alma. Tu vais Sim. ficar um rico que não exibe, mas ajuda. Tu vais Sim. ficar um rico que entende necessariamente o não ter para ter. Entende o ter para não ter. Ou seja, são coisas que, infelizmente, se você não for, nunca vai saber. E eu acredito que, assim como qualquer um de nós que nos está a ouvir, a Marina tem uma história não parecida com a minha, né? Mas ela também não nasceu em Luanda, veio para Luanda e tem prosperado muito. E também você pode prosperar tanto na província em que estás, como também vir para Luanda. E o meu caso também foi algo parecido, pois embora não são histórias que eu conto muito, mas esse podcast não é sobre mim, é sobre a Marina. Mas para te dizer o quê? Não importa o estágio da vida em que tu estás, não importa o momento da vida que tu estás, só não te acomodes, não aceita o que disseram que você é, porque Sim. você não é, porque você tem o poder de mudar a tua história, mudar a tua jornada. E o nosso podcast visa justamente trazer essa emancipação e tudo mais. Mas agora eu vou entrar efetivamente aqui para os últimos capítulos mesmo, que eu quero entender qual a tua visão sobre a saúde no mercado de businesswoman, Uhum. né? Porque entendemos, estamos em um mercado completamente machista, Sim. isso nós concordamos. Estamos em um mercado onde a mulher muitas das vezes é sempre eh, digamos que desacreditado ao seu resultado, porque sempre tem uma mão invisível de homem. E queria entender qual é o vosso debate a nível feminino sobre essa temática e como vocês encaram isso e como vocês acham que nós poderíamos contribuir de forma mais positiva para aquilo que se calhar é o vosso desenvolvimento em si. Não sei se Ok. entendeste a minha questão, Entendi. mas Mas acho que eu também é tenho, clara. tenho uma visão e uma abordagem um bocadinho contra, até mesmo que as mulheres falam. Ok, Porque há coisas que foram criadas, selecionadas especificamente para os homens. Não ok, era suposto ser assim. ok. Era suposto mesmo cuidarmos de família, nós mulheres cuidamos da família, dos nossos filhos, e com o passar do tempo fomos assumir um posto bom, muito bom, pela graça de Deus, e ajudamos o nosso mundo, o país, a nação, da melhor forma possível com as nossas habilidades. Então, às vezes, temos que lidar com esses desafios. Eu acho que deveríamos meter na cabeça que é natural por conta de que estamos a romper algo que não é da natureza. Não foi Yeah. proposto ser assim.
São os desafios que temos que lidar. Para além de lidar com desafios de que preciso me preparar para fazer um trabalho bem feito, mas preciso me preparar também para romper com o contrário, Uhum. com palavras, com provocações, com maus tratos ou tratos diferentes. Infelizmente temos que nos preparar para duas coisas. Deveria ser só uma, mas nos preparar para as duas coisas. Agora, o que é que os homens poderiam fazer para ajudar? Acho que não se pode pedir para um homem ser mais sensível. Como é que eu vou pedir um homem mais Isso é contra a nossa natureza. Sim, é uma implicância aí. Como é que se pode pedir? Não, seja mais sensível, fala comigo da melhor forma possível, aquieta a voz. É um bocadinho contraditório. Então, eu tenho uma visão que vai mesmo contra a analogia que as mulheres criaram. Ok, É a forma que eu penso. Eu quero conquistar o meu espaço, mas eu sei que existe o espaço do homem. ok. Eu sei que existe, eu não tenho que forçar. Se as pessoas entenderem, tudo bem. Se não entenderem, estou a fazer a minha parte, estou a ajudar as pessoas e está tudo bem. E qual é a tua visão sobre o empoderamento feminino? Essa pergunta sabias que nem ia faltar, né? Ei. Não, fica à vontade, é tua opinião. Sim, fora as polêmicas que foram surgindo em torno desse movimento todo, eu creio que nem deveria existir esse movimento, mas já que existe, Hum, creio que nasceu de uma iniciativa muito boa. ok. Vamos levantar mulheres em prol da nossa nação, vamos fazer algo positivo, vamos cuidar de nós. Só que foram se envolvendo já outros escândalos que não têm nada a ver. Yeah. Essa parte eu não concordo. Se como mulheres temos como contribuir com as nossas habilidades, com as nossas aptidões, melhor ainda. Mas não precisamos criar porque nós nos vitimizamos muito também nessa coisa toda. Ok. Criamos alguns pontos em favor de nós para sairmos a ganhar. Então, eu não concordo de todo. Tem os seus lados positivos, que tiramos proveito, mas infelizmente, infeliz ou infelizmente, não concordo de todo. Vais comentar agora um último tema polêmico que eu vou falar, que é o seguinte. Nas nossas conversas como homem, isso também é conhecido por vocês, que os homens se dedicam, os homens dão tudo para prosperarem, para darem melhores condições de vida para suas famílias, envolve mulher, filhos e parentes afins. Mas nós temos notado nos últimos tempos que as mulheres, quando conseguem grande projeção, digamos que profissional e sobretudo financeira, a conversa deles é que já não precisam de homem. Falta de humildade, Falta de humildade. ego, que eu já não preciso mais de ninguém. Mas isso é verdade que estamos a falar, não Sim. é uma Não é suposição só suposição, nossa. sim. Ok. Uhum. Então o que está faltando na vossa conversa sobre esse tema? Na nossa conversa falta e há muito ego. Primeiro, nós olhamos para os homens, quando eu digo nós é só para não criar, Sim, sim, sim. Percebemos. nós olhamos para o homem como um poço de desejos. Ok. Ele tem que me satisfazer, ele tem que fazer o que eu gosto, ele tem que me fazer feliz. Ninguém tem que te fazer feliz. Sim. Ninguém tem que te fazer feliz. Se eu olho para alguém assim e deposito a minha submissão, o meu tempo a essa pessoa e essa pessoa não faz, ou depois eu consigo fazer sozinha, eu sinto que já não preciso mais, porque eu consigo fazer sozinha. Ok. Então, se eu precisar de ti, será mesmo para o que eu quero. Vou fazer o que eu quero, vou-me embora. Ok. Boa. Isso bota pressão até um certo ponto de que nós homens sempre temos que ser prósperos. Sim, Sim? sim. Ok. Boa. Marina, assim, a título mesmo conclusivo, gostaria que tu partilhasse conosco conselhos e lições para aqueles que te acompanham, aqueles que te seguem, que te admiram. O que é que você, se não tivesses que abrir mais o teu Instagram nos próximos dias, as últimas palavras Que eu cogito todos os dias. que você pregaria, dissesse, olha, vocês fazerem isso, eu tenho a certeza que vai dar certo porque deu certo comigo. Ok, primeiro conselho, primeiro ensinamento que eu aprendi da vida e de outras pessoas. Não existe ninguém nessa vida, ninguém, nenhuma entidade que vai te satisfazer mais do que a Cristo, mais do que a Deus. Para você estar bem consigo mesmo, você tem que conhecer a origem, e a origem é Deus. Diz-se muito, você tem que se conhecer. Se conhecer é voltar para Deus. Ele é que te criou, ele é que sabe as coisas sobre ti.
Então não há nada nas redes sociais, não há absolutamente nada. Comida, bebida, relacionamentos, você pode estar feliz com os teus amigos, mas quando você deitar a tua cabeça no travesseiro, você vai sentir o vazio que só Deus vai preencher. Para nós, esse é o principal. Para mim, esse é o principal. E vem as outras questões da vida: persistência, conhecimento. Ninguém sabe tudo. Tem o perigo de você conhecer tudo e depois ter que lidar com o peso do conhecimento. Mas é muito, mas muito importante você continuar a se desenvolver, a estudar vários tópicos, vários contextos. Não existe só Angola no mundo, existem outros países, outras realidades. O mesmo que tu estás a viver aqui nesse momento, as outras pessoas estão a viver diferentes. Mas é você saber se posicionar num mundo onde muita coisa está a acontecer ao mesmo tempo. Saber respeitar as pessoas. Porque negócio, no final de tudo, é isso. Negócio não é sobre dinheiro, é sobre como você lida com o outro. Como você lida consigo mesmo para poder lidar com o outro. Empresa é pessoa. Empresa não é uma. Nós criamos como se fosse uma máquina, algo muito cinzento. Não é. Existem pessoas, existem emoções, princípios que não devem ser ignorados. Então, olhar para todas essas vertentes para poder gerar resultado ao longo do tempo. Maravilha, maravilha. Essa é a minha convidada, Marina Rodrigues, e vocês puderam perceber que efetivamente é uma jovem empreendedora de excelência que vocês precisam seguir, acompanhar e beber muito dela, né? Ainda é uma jovem em construção e eu Com fico muito certeza. feliz de fazer parte dessa geração, fico muito feliz de fazer parte das pessoas que também são tuas referências. Então, o que eu posso te dizer é que continua. Desde a primeira vez que eu te vi, eu vi uma luz muito brilhante em ti. Eu acho que tu tens muito mais para dar e também receber. Obrigada. Então, continua com esses princípios. Agora que consegui te ouvir, te conhecer um bocadinho mais. Essa é a primeira interação efetiva que nós temos, né? Sim. Nunca tivemos assim direto. Conheci num evento e fizemos parte do mesmo grupo aí também de alguns jovens que criam algumas coisas que depois não têm muitas pernas para andar. Mas está tudo bem. O mais importante é o movimento que nós estamos cá a fazer. Então, Marina, últimas palavras sobre como as pessoas podem te encontrar, o que é que elas podem comprar de você, onde e como, A partir das redes praticamente. sociais, do Insta, Marina Rodrigues, e lá já tem todas as outras informações sobre mim, sobre o que eu faço, tudo claro e organizado, de livre acesso. Boa, maravilha. Esse foi o Business Center, o Centro de Negócio, com o episódio com a Marina Rodrigues. Você que está nos ver pela primeira vez, temos mais episódios aí interessantes, sobretudo voltado para esse mundo empresarial, esse mundo de negócio, que de alguma forma te vai sorter efeitos positivos para tu mudares o rumo da tua história. Eu sou Amilcar Tingalese e respondo por Atingalese e as nossas redes, o Centro de Negócio. No mais, nos vemos por ali e saúde! Tamo juntos!